TVI canal 24.2 da sua operadora TV Cabo no sul da Bahia, abraçando as duas cidades pioneiras na TV por assinatura no todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste, Ilhéus e Itabuna. Não é pouca coisa não, viu? Quero agradecer essa imensa audiência aí das duas cidades e lembrar que estamos também pelas redes sociais ao vivo, hein? Estamos no YouTube, na página TVI Oficial, para você que está em outra localidade onde não tem a TV por assinatura, você pode nos assistir aí no YouTube, TVI Oficial. Lá tem um chat que você pode participar, interagir com a gente o tempo todo, mandar pergunta aqui para os nossos entrevistados, tá certo? Fique à vontade e participe, venha fazer esse programa com a gente. Nós também estamos no nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Androids, gratuito para você, e no nosso stream tviplay.com.br. Esse mês ainda, novos produtos aí entrando no stream para você se divertir, assistir aí documentários inéditos, viu? Que só vão estar, por enquanto, no stream, vão entrar em primeira mão no stream. Então não perca, tviplay.com.br. É de graça, você não precisa nem fazer cadastro. Você acessa aí o endereço e já entra lá no stream, tá bom? A gente vai avisar quando os novos conteúdos estiverem aí para você. E tem um presente lá também, que é o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que deixa você atualizado minuto a minuto o que está acontecendo aqui na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo inteiro. O Jornal à Tarde tem mais de 70 anos aí informando a população baiana, tá certo? Então você já fica sabendo, avisa aí para o seu vizinho, seu parente, seu amigo, vamos aumentar essa audiência aí da TVI, tá legal? E no YouTube, se você entrar aí no nosso canal TVI Oficial, faz lá a sua inscrição, ativa o sininho, tá bom? E venha fazer parte dessa nova comunidade aí no YouTube, que é a TVI Oficial, ok? Olha, hoje é sexta-feira, né, gente? O último dia útil da semana, dia 5 de abril, e a gente vai começar o programa hoje falando aqui sobre o agronegócio, né, da nossa região. Vamos falar sobre o movimento Invasão Zero, né, já que estamos no mês de abril e tradicionalmente aqui no Brasil o mês de abril é o Abril Vermelho, né, onde o movimento do Sem Terra faz aí invasões em várias fazendas, né, mas como existe esse movimento agora de Invasão Zero, isso parece que não vai acontecer esse ano e não está acontecendo. A gente vai conversar aqui com o produtor rural, o líder desse movimento, Luiz Joaquim. Vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre esse tema e vai falar também sobre cacau. Mais uma vez vamos falar sobre cacau porque, gente, ontem falamos aqui, o cacau está super valorizado, né? E a gente vai tocar num ponto aí que ainda não falamos aqui no programa. Vamos tratar hoje com o Luiz Joaquim, que é sobre a segurança desse cacau. Afinal de contas, o cacau está a preço de ouro, né? Como dizia antigamente, né? Lá na década de 80, o fruto do cacau é o nosso fruto de ouro, né? E agora a tonelada aí já está na faixa aí dos 10 mil dólares na Bolsa de Nova York. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai dar as cotações para você ficar por dentro do preço do cacau, tá certo? Mas vamos começar o programa de hoje, gente, falando mais uma vez da previsão do tempo. E olha que essa semana, não só o IMET, né, mas o Climatempo, o AR, né, esses institutos aí de meteorologia andaram, né, perdendo feio aí nas informações aqui no sul da Bahia, pelo menos, né, já que algumas cidades da Bahia, como Feira de Santana, ali o Recôncavo Baiano, né, e parte do sudoeste, choveu bem, né, o cacau caiu legal. Mas aqui no sul da Bahia, especial Itabuna e Ilhéus, a chuva que era esperada para ontem e para hoje não aconteceu. Essa chuva estava prevista diante dos ventos que estão soprando do mar e iria trazer nuvens carregadas, né? Mas essas nuvens não passaram por aqui e, consequentemente, não houve chuvas. E ontem nós tínhamos dado aqui a previsão do tempo para hoje, com uma certeza aí de 80% de chances de chuva, não só Ilhéus, mas Itabuna e também as cidades circunvizinhas aqui da mesma região cacaueira. Mas essa chuva não aconteceu, tá certo? Agora a previsão já diz que as chuvas virão a partir de domingo ou segunda-feira, tá bom? Mas vamos conferir aí o que é que eles dizem para hoje na previsão do tempo. Agora eu estou sem retorno aqui, viu? Eu estou sem retorno. Vamos ver aí, confira aí.
Aí a previsão do tempo para amanhã, né, na nossa região aí, você ficou sabendo aí como é que deve ser, né? Daqui a pouco, no final do programa, te dá outro repeteco atualizada para você, tá bom? Se você perdeu, aguarde aí que a gente dá uma atualizada. Olha, já está passando aí no rodapé do seu vídeo alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde, que você entra aí no nosso tviplay.com.br e lê gratuitamente, não precisa fazer assinatura, viu? Fique à vontade. Olha, a gente vai começar esse programa de hoje com o produtor rural Luiz Joaquim, ele que é uma liderança aqui no meio, né, do agronegócio do sul da Bahia e está à frente do movimento Invasão Zero. Ele já esteve aqui algumas outras vezes, já falamos sobre esse tema. E esse ano, né, felizmente a gente não viu até agora os movimentos, né, principalmente o movimento Sem Terra, falar em invasões, né, o Abril Vermelho, como sempre se fala aqui no Brasil. Luiz Joaquim, boa noite, né? Obrigado por ter vindo aqui ao programa. E como é que você está vendo esse atual momento, né, do movimento Invasão Zero? E parece que surtiu efeito, né? Porque até agora a gente não viu aquela movimentação que se costuma fazer em todo mês de abril, né? Não, eu também estou percebendo que o movimento tem trazido um efeito positivo. Eu quero cumprimentar também a você, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Vim aqui participar, a você e a todos, para mim sempre é um motivo de satisfação. Obrigado. Eu já vim aqui outras vezes, é muito assistido o seu programa, porque depois das apresentações eu recebo muitos comentários. Uhum. Então o alcance do programa, eu acredito que tem sido bom, maravilhoso. Obrigado. Eu estive agora, há poucos minutos, ali numa loja Agrotec, onde eu compro. E mando um abraço para todos que estão assistindo. Um abraço a aí, Rural pessoal. Química, a Modo Rural, enfim, a toda... A Modo é o Ronaldo, né? É o Ronaldo, um abraço para o Ronaldo. Um abraço. Juraci, da Rural Juraci Química. também, da Rural Química. Enfim, não sei se eu posso estar falando o nome. Pode, hoje vale tudo. Está valendo pelo produtor. Vale pela audiência aí que eles vão dar a gente vale. aí. Um abraço aí. Então ainda bem que estamos falando aproveitar até de vários. Mandar um abraço pro Rafael, né, do filho do Juraci. O Rafa, exatamente. Né? Então eu acho assim, a turma está ligada no programa, cabe a gente passar as informações que eles precisam saber, a repercussão no comércio em cima de tudo que está acontecendo nesse momento, principalmente pelo incremento, né, do cacau agora, com o preço lá em cima, isso repercute diretamente no comércio. Exatamente. Então o momento é um momento complexo para o produtor no estado da Bahia e em alguns estados do país. O que mais nos aflige é a questão da segurança. Esse momento de aflição que nós passamos é porque é complicado você fazer investimentos e o MST ou alguém que usa como pano de fundo a questão indigenista e está na sua porta, da sua fazenda, armando acampamento de lona, botando pessoas, voluntários, que eu acho que, na verdade, são cooptados, né, por ofertas diversas, emprego, terra fácil, cesta básica. E nessa época de eleição tem uma coisa interessante. A maioria desses líderes são todos candidatos a vereador. É verdade. Então eles ficam na obrigação de invadir para poder comprar o voto com a sua terra. Então é preciso que haja, né, os olhos das autoridades, do próprio governo que administra o Estado, eu falo mais de Bahia aqui agora, que veja isso com uma certa... o olhar, né, do crítico, né, o olhar de quem é autoridade, de quem está aqui num Estado democrático de direito, né, que cumpra o que está na Constituição e não permita esse tipo de crime, de terrorismo, porque na hora que ele monta o acampamento na porta da propriedade, o dono já não dorme mais. Aí começa, como ontem, já tem um acampamento aqui na cidade de Uruçuca, e o líder é um vereador
um vereador da cidade de Itacaré. De Itacaré. De Itacaré, me parece de Itacaré, porque é lá em Taboquinhas. Então já chegou para a gente, isso já está sendo passado para as autoridades. Quer dizer, o elemento está pegando lá os pobrezinhos, fazendo eles de vítimas, porque tem que vitimizar essa turma. Eles tratam como vítimas e colocam lá numa condição subhumana, numa condição análoga à escravidão. Dormir debaixo de uma lona, com rato, com cobra, crianças, mulheres, idosos. Às vezes come um pão com salame, às vezes nem come, com mortadela, né? Não come, submete esse pessoal ao risco de invadir, porque nenhum proprietário está aqui para entregar nada a ninguém. Você pode ter alguém aí que reaja a tudo isso, né? E cause aí uma tragédia como aconteceu isso que eu até lá em Potiraguá. Né? Então o momento, Barbosa, é um momento difícil. Estamos trabalhando muito, muito mesmo. Tem muita coisa para lhe dizer aqui hoje a respeito de tudo isso. Essa questão do cacau é preocupante e é uma notícia excelente para quem produz, excelente para o comércio, excelente para a região. Você está falando de 100 municípios, está falando de 3 milhões de pessoas. É um incremento na economia excelente, né? Enorme. Você está falando de R$1 bilhão, cacau a $10 mil a tonelada. Então já tem gente que já vendeu cacau para segunda-feira a 820. Porque tem clientes especiais nessas moageiras. E a classificação também, classifica, né? E o cara é cliente diamante, sei lá, eles têm a classificação. Porque vende muito. Quem entrega muito, pega um poder de barganha melhor. Então eu conversei com um cidadão, ele disse, já vendi para segunda-feira a 820. Porque está no momento que não tem cacau. Momento do temporã, não tem cacau. Então, isso até que eu ia abordar, Joaquim, porque eu vi um produtor outro dia aí falando sobre isso, né? O cacau está valorizado, é a hora de ganhar o dinheiro, que há muito tempo não se via, né? Muito tempo. E tem gente que não tem cacau para entregar, para vender, né? É porque o momento houve, na verdade, em relação ao ano passado, existe uma queda já prevista em cima de fatores climáticos, né, que nós passamos recentemente. É verdade. E falta de chuva na hora certa, muito sol na hora errada. Enfim, isso prejudicou. E quase ninguém tem cacau. Quase ninguém tem cacau. Mas existe o cacau. Já eu tenho conversado com alguns técnicos e me preocupei em me apurar isso. Há uma previsão de em torno de 100 mil toneladas para esse ano, menor do que a do ano passado. Então você está falando de R$1 bilhão, a um preço de R$750. Imagine que já está prevendo maior, porque não há previsão, né, desse preço baixar assim rápido. É isso que eu ia te perguntar. Você acredita, porque no Brasil principalmente tudo é assim, né? Ele aumenta de preço, depois não cai mais, né? Então, às vezes a gente vê aí, por exemplo, o petróleo, né? A gasolina, o diesel. Outro dia, acho que há 2 anos estava R$3,50. Hoje já está em R$6,20 aqui na Bahia, né? Em média. E nunca se fala em cair. Então, nunca retorna mais o preço que era antes. Então, o cacau também eu acredito que não vai ser diferente, a não ser que outro país aí aumente demais a produção. Né? O cacau, na verdade, é bolsa, né? Porque é commodity, mas o petróleo também né? Mas o cacau é assim. Por que o preço subiu tanto? Porque houve uma queda na produção na África, que são os maiores produtores. Né? Costa do Marfim, por exemplo. Costa do Marfim, Gana, enfim. O Brasil agora está no momento bom. Porque lá não tem, aqui tem. E o nosso cacau é melhor do que o deles. Não é? Então a indústria precisa desse cacau daqui. Eu acho que esse é o momento das autoridades serem alertadas. Mas o produtor precisa agora se unir de forma organizada. Não adianta uma pessoa, ou 2 ou 3, lutar por tudo isso e não ser apoiado pelo produtor, que é o maior interessado em tudo isso. E a questão dessa política, dessa discussão e de toda essa luta, tem que ser também da sociedade. Porque o grande benefício vai para a sociedade.
Porque o dinheiro vai circular na sociedade. Exatamente. Então todo mundo é beneficiado. O que está faltando é o bom discurso. O que está faltando é um trabalho de convencimento, de explicação, para que a associação comercial participe, para todos participem, para que o Rotary participe, a maçonaria participe, para que haja um entendimento e que leve isso ao consenso de todos, que a gente precisa defender o cacau. A região é a região cacaueira. Independente da diversificação, nenhum produto vai bater no cacau nessa região. Não adianta você botar banana ali em Teolândia, e muita banana é uma coisa bonita aquilo ali, laranja demais aonde tem, pouco é piaçaba, não, ninguém supera cacau. Essa região é de cacau. E o cacau, você já imaginou se a gente sair e voltar ao passado para 400 mil toneladas? Você está falando de 4 bilhões. Então, todo mundo vai ganhar. Então, esse é o momento da reconstrução da região cacaueira. E o que mais nos preocupa nesse momento é porque isso tem o lado perigoso. Nós estamos num estado de pobreza. No estado do ilusionismo. Essa região inteira, né? O Nordeste, né? Todo. Então você está vivendo os campeões de miséria. Você tem uma ideia, a Bahia aqui é um dos estados onde mais se distribui cesta básica para a população. Então você vê como é o nível de pobreza, né? É um medidor, né? Então você tem uma escala aí. Então você está, Bahia, 60 e poucos % está na miséria. Está na miséria. Primeiro programa de governo, que desse novo governo, do governador Jerônimo, que eu vi, foi a Bahia sem fome. Sem fome. Espera aí. A Bahia sem fome, com 17 anos de governo, e ainda está com fome? Então cadê as políticas para matar a fome? É agora que vai começar a política? Então eu acho que a política está aí. Olhar para o setor produtivo, o setor primário. Ali gera assim, emprego, gera renda, gera tudo. Agora precisa os olhos do governo. Exatamente. Ontem a gente deu a notícia aqui, né, com a Vanusa, que é presidente da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, sobre o projeto de lei, né, que está tramitando em Brasília com o senador Ângelo Coronel. Se isso for aprovado, eu acho que aí sim, isso aliado ao preço atual do cacau, a gente vai dar um salto muito grande. Quando eu digo a gente, né, eu não sou produtor, eu falo a Bahia, né, mas a Bahia como um todo, mas a nossa região especialmente, né. Com certeza, quero até parabenizar a Vanusa pelo trabalho junto com os produtores que vem fazendo na ANPC e a busca, né, pela solução da dívida. Eu acho que é um passo grande. Eu acho que ela está certa, todos estão certos, já lutei muito. E quando eu percebi, na verdade nós percebemos que a ANPC vinha desenvolvendo esse trabalho, a gente reconhece o trabalho, apoia o trabalho e procuramos ajudar de outra forma. Eu me preocupo muito com a questão da segurança, porque você pode ter tudo. Você pode ter falta de chuva, muita chuva, pode ter preço, você não pode é perder a propriedade. Se você perder a propriedade, você perdeu tudo. E olha aí agora, pode haver a recuperação, pode haver a reconstrução, porque você tem a posse. Se não tivesse... Agora, tira a posse de quem sabe produzir, tira a posse desses produtores que estão aí há décadas, esses sabem produzir. Põe na mão do malandro, põe na mão do sem terra, com essa política mentirosa de reforma agrária, para ver o que ele transforma. Eu visitei alguns PAs aqui, Uruçuca, onde tem PA. Vai lá visitar a fazenda. Para quem não sabe o que é, fala o que é PA aí. São os assentamentos que o governo faz. Então você vai lá, que eles chamam de agricultura familiar, tem que saber separar isso. Agricultor familiar é o que produz, é aquele que está há 50, 100 anos na terra. Exatamente. Olha os mineiros, as famílias. Essa é a agricultura familiar, esse cara produz. Agora ele mistura o invasor de terra, esse MST que não tem nem CNPJ, e joga dentro da agricultura familiar. O cara não produz nada. Vá visitar os assentamentos, as terras invadidas. Não sai nada dali de dentro.
Até porque não existe o incremento do governo, né? Nada. Então, eles não têm como fazer. Aí vai plantar o quê? Feijão ali para o consumo, mandioca, né? Pé de coco na porta do barraco não tem e o muito cabresto no pescoço. Hoje em dia a agricultura você requer um manejo forte, você requer altas tecnologias, né, máquinas e implementos, e o cara com um pedaço de terra pequeno que não tem condição de produzir, ele não vai conseguir nada. E não produz porque o movimento, embora use como pano de fundo a questão da reforma agrária, da agricultura, o movimento é político. É ideológico. Então ele não pode nem receber o título, porque senão ele deixa de servir ao movimento. Você entendeu? Ele tem que ser vítima no processo, porque eles vendem aquilo dia e noite. O cara que invade a propriedade hoje, ele pega esse cara do ônibus e leva para invadir outra propriedade. Local. Os líderes são os beneficiados, porque transforma essa turma em escravos. Tudo que ele produz no assentamento tem que passar por líder. Isso a CPI revelou isso. E principalmente aqui na Bahia. Você vê que o Zé Rainha, né, se tornou uma sumidade no Brasil, né? Outro dia até acompanhou uma comitiva presidencial em outro país, né? O Stedley. Foi Stedley, né? Não foi o Zé Rainha. Zé Rainha foi... Pedro Stedley. Zé Rainha chegou a ser preso, né? Inclusive. Estava preso por práticas... ilícita, ilegais, desviando dinheiro, vendendo isso, sei lá, invadindo propriedades que não devem. Eles invadem tudo, destroem tudo, igual a gafanhoto. Eles queimam plantações, derrubam casas, queimam máquinas, destrói tudo e chama isso de movimento social. Não é? Não, assim, é uma incoerência. Eu até falei outro dia aqui com um membro, né, desse movimento, porque eles invadem, por exemplo, uma terra produtiva, destrói a plantação e depois diz que a terra era improdutiva. Exatamente. É uma incongruência. É um paradoxo muito grande. Paradoxo. Porque... E outra coisa, quando o proprietário se apresenta para defender a sua propriedade, e a ele o direito de reagir, o esbulho possessório é crime. E no ato da invasão, você tem por lei o direito de se defender usando as mesmas condições, na mesma medida. Então, como é que um casal ou dois empregados e o proprietário vai receber 50 elementos mascarados com armas perigosas, foice, rifle, facão? Está desproporcional. Então, aí o cara reage, aí aparece a narrativa da esquerda, dos líderes desse movimento, dizendo que quem está defendendo a propriedade é miliciano. O proprietário é miliciano, porque está defendendo a legalidade do processo. Mas miliciano, que a gente sabe, é um policial que tem uma vida, né, paralela ali, matando gente e tal. Então, esse tipo de narrativa, né, nem cola, né? Fica meio complicado. Não tem como, porque eu vou voltar aqui agora a você para falar a você da questão de Potiraguá. Né? Essa questão emblemática que hoje já está na ONU. Nós estamos passando um momento para trazer a verdade dos fatos, principalmente nessa imprensa complicada, né? Essa imprensa que só tem uma via. Né? Nós sofremos muito os ataques dessa falsa narrativa quando aconteceu essa fatalidade em Potiraguá. Então ali, o que aconteceu ali? Um grupo mascarado, invade uma fazenda, sai, vai para uma outra fazenda, saiu porque a polícia tirou. Aí vai para uma outra fazenda, faz o vaqueiro de refém, o proprietário não pode entrar, mascarado, à noite. No dia seguinte, se apresentam como índios. Ora, que índios são esses que pegam em arma de fogo, rifle, conforme narrativa da própria polícia militar, registrado isso em boletim de ocorrência, há rifles, revólveres, espingardas e mascarado
E à noite, né? Podia ser durante o dia, ser um movimento, né? Uma coisa, um movimento social legítimo. Eles poderiam entrar sem máscara durante o dia, né? Não, e nem entrar. Não, eu estou já colocando ao extremo, fazer né? ao extremo. Então vai à noite, por que à noite? Naturalmente, usam bandidos mascarados, contrata essas pessoas para fazer esse tipo de crime. No dia seguinte, quer tapar o sol com a peneira, aí tira a máscara e bota a pena na cabeça. Na verdade, isso, a mim, parece mais a formação de um cangaço. Aqui no sudeste da Bahia. Então, é preciso que as autoridades tomem conhecimento do que está acontecendo. Quem está por trás disso? Quem financia essas invasões criminosas de gente mascarada e armado em propriedades particulares? Quem pagou? Isso aí é uma espécie de terrorismo também, né? O terrorismo. É o terrorismo. Então, depois que acontece isso, no dia seguinte, na presença da polícia, com mais de 5 carros da polícia, os produtores se organizam para ajudar o proprietário. Isso passa o Sindicato Rural de Itapetinga, passa pela Associação de Potiraguá, passa por uma outra associação aqui de Feira de Santana, passa pelo movimento Invasão Zero, e a turma se mobiliza. Vai ao local e lá são recebidos a bala. Se a polícia não está no local, imagine, tinha sido pior. Então, um garoto de 19 anos, no momento que é recebido a bala, essa é a história que conta, eu não estava presente, certo. Isso está registrado por pessoas que estavam no local, testemunhas. O garoto atira, o garoto estava armado, ele atira e acerta, eu acho que a Índia, que veio a óbito, e acerta o outro, que se diz o líder dessa invasão, ele se auto-intitula cacique. Então é assim, essa narrativa desse crime, da invasão, de pessoas mascaradas, o pessoal não quer contar. O pessoal está dizendo apenas o seguinte, eu estou falando o lado do que eles contam. Ele diz o seguinte: produtores rurais são matadores, são milicianos, que atirou na Índia, matou a Índia. Peraí, mas em que circunstância o garoto atirou? Não é? E quem é aqui o miliciano? Quem é que está formando o cangaço? Quem cometeu o crime de invadir? É preciso colocar isso. Não é? Tem que ter as duas versões, né? Tem que ter as duas versões verdadeiras. Porque então, para toda ação tem uma reação, né? Tem uma reação. Então eu acho que isso está ficando muito claro. O governo percebeu. Tenho certeza que o governo percebeu. E o governo, de certo, tem que tomar uma atitude, tomar uma providência, porque se a senhora faleceu numa circunstância dessa, por uma provocação de um ato terrorista desse, isso pode vir a ser pior. E invasão é crime, em qualquer circunstância é crime. Precisa que esse governo trate melhor a Constituição brasileira. Precisa que ele dê melhor e não trate a Constituição como letra morta. Precisa tratar a Constituição como ela como Estado Democrático de Direito que nós estamos vivendo, e respeite o Estado Democrático de Direito. Agora você vê como o Brasil está, né? Eu queria até cumprimentar o jornalista Kleber Torres, né, do Assunto que daqui a pouquinho entra no papo aqui também com a gente. Que satisfação, viu, Kleber, tê-lo aqui. Já ele entra aqui, né, e conversa com a gente também. O Brasil está com muita distorção no que se diz respeito a cumprimento e respeito à lei, à legislação, né? Ultimamente nós tivemos um vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro, da posse do presidente Lula, 8 dias depois. E ali um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, pegou um inquérito
que já existia dentro do Supremo e adaptou esse inquérito, fez uma adaptação. E ele mesmo, ele investiga, ele manda prender, ele manda soltar, ele julga, ele condena, né? E ninguém está questionando sobre isso. Que lei é essa? Que justiça é essa que não tem primeira, segunda, terceira instância? Não dá para entender, né? Aí agora a gente está falando aqui, né, de invasão, que existe na lei, é constitucional, você não pode adentrar uma propriedade privada ou pública, né? Mas se não pode nem a pública que você faz parte, imagine a privada. A propriedade privada é sagrada, seja ela uma residência, uma empresa, uma fazenda, né? Então quando você invade, isso vem dos anais da história aí, né? A invasão dá direito ao proprietário da casa, da fazenda, da empresa, defender a ele, a sua família, os seus ali, e a integridade da sua propriedade. E se você tem uma invasão como essa relatada aqui, né, pelas testemunhas lá, de que as pessoas estavam mascaradas à noite, isso leva a crer que são bandidos, terroristas entrando na sua casa ou na sua fazenda, e se você tem uma posse legal de arma, você tem ela para se defender. Você poderia matar todos ali e pela lei, né, dentro da lei, num julgamento justo, as testemunhas ali, os jurados, iriam reconhecer, né, de que houve ali legítima defesa do patrimônio. Isso é o que se entende pela lei que vigora no Brasil, a não ser que os deputados e senadores mudem as leis que estão aí, né? Mas hoje isso está acontecendo como se fosse uma normalidade, né? Se invadir propriedades privadas. Em algumas cidades aí já se invadem casas também, né? Residências estão vazias. É uma situação que eu acho que virou bandeira, né? Virou bandeira de governo. Então é preciso reverter isso. Eu acho o seguinte, a Constituição ela é muito clara. E o meu amigo Eduardo Fontes. Ô, doutor Eduardo Fontes, uma satisfação enorme. Vai participar do programa daqui a pouquinho aí com o Kleber. Eu acho que a sociedade está amparada nos 4 pilares: a vida, a liberdade, a segurança e a propriedade. Esses são os esteios que sustentam a sociedade. Quando você mexe, como você falou aí, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, nós estamos perdendo tudo isso. O cidadão está sendo um fantoche na mão de quem? Das autoridades. Cada um tem a sua Constituição, julga ao bel prazer. Você falou em primeira instância, segunda instância, isso já acabou. Acabou no Brasil. Você tem um presidente que foi condenado em terceira instância. E o Supremo anulou essa condenação. Então, nós estamos vivendo um momento de caos. Momento de caos jurídico, momento político, de caos político. A sociedade está perdida completamente e a economia agora, ladeira abaixo, né? Não tem quem segure não tem quem bote freio nessa decadência que está aí do sistema econômico do país. Então nós vamos sofrer agora e não tem outro caminho, é o abuso da cobrança do imposto. Porque você não equilibra isso se o povo não pagar. Vai tirar de onde? É verdade. Se você aumenta o consumo lá dentro do Estado, aumenta os ministérios de 24 para 37, você aumenta o gasto, e quem vai pagar essa conta? Todos nós, né? Todos nós vamos pagar. Então você está vendo aí, é Uber pagando imposto, é imposto de renda sendo alterado, é cobrança de tudo quanto é lado, porque eles não têm de onde tirar. O país já está quebrando e agora você perder a propriedade. Você imagine agora a região aqui nossa, Tabuna, Ilhéus, vivendo um momento histórico, cacau de 130 para 800 reais. Esse é um momento que todo mundo sonhava, né? Sonhava se unir. É um momento que o governo deveria investir para trazer o quê? Trazer o incremento da produção. Agora era a hora do governo federal olhar para a questão da dívida desses produtores e tornar esses produtores adimplentes. Adimplentes, para que você tenha recursos para aplicar nas fazendas de cacau, gerando emprego e renda. E aumentar, inclusive, a produtividade. Você não vai acabar a miséria com essa política desse socialismo de pobreza.
que eles insistem em fazer. E a Bahia batendo os piores índices. O Nordeste, os piores índices de pobreza, falta de educação, falta de segurança. A saúde é uma bomba relógio. A fila da regulação é uma fila da morte. Falei isso aqui. Toda hora você tem um mutirão. Espera aí, não tem hospital não, Não tem as UPAs, não tem os postos, é mutirão o dia todo. Não, e o pior é o seguinte, que se fala tanto em cuidar das pessoas, né? E as pessoas são maltratadas. Uma ressonância magnética leva de 90 a 120 dias para se conseguir em Itabuna, Ilhéus. É um absurdo isso. Eu estou falando dessas duas cidades que estamos aqui, né? Mas isso é na Bahia inteira, por aí afora. Ô Luiz Joaquim, eu queria agradecer a sua presença aqui. Para finalizarmos, eu queria só fazer mais uma pergunta, né? Como fazer a segurança desse cacau agora tão valorizado, como eu disse na abertura do programa, né? O nosso ouro amarelo, né? O nosso fruto de ouro, que agora está realmente, literalmente, né? A preço de ouro aí, nós temos a tonelada a 10 mil dólares, 55 mil reais, né? Como fazer para garantir a segurança, para não termos aquela tempo de faroeste de outrora aí, que se roubava muitos caminhões de cacau nas estradas, né, as tropas de cacau. Isso não pode acontecer de novo? Como fazer para garantir essa segurança? Eu acredito, é uma preocupação nossa, eu acho que tem que ser uma preocupação de todos, a questão da segurança. A Bahia, em termos de segurança, está acéfala. Então eu acho que não há comando. Quando você tem uma polícia militar comandada por um civil comunista, então eu tenho certeza que o militar não está se sentindo à vontade. O militar tem que ser comandado por militar. Então, como é que você é comandado por uma pessoa que tem um dos braços o invasor de terra? O Stedley, que você citou, viajou com a comitiva presidencial para a China. Espera aí. O agronegócio, que pontua 33% do PIB da balança comercial, sai do agronegócio. 48% do emprego gerado das exportações sai do agronegócio. 30% dos empregos gerados no país sai do agronegócio. Exatamente. E esse agronegócio se diz inimigo, né? O presidente se diz inimigo do agronegócio. Então é complicado isso. Eu quero dizer a você que o movimento Invasão Zero, ao qual eu represento como coordenador nacional do movimento, esse movimento já está em 14 estados, 14 estados brasileiros. Nós implantamos esse movimento da mesma forma que fizemos na Bahia, dividido tudo em núcleos. Na Bahia nós temos 16 núcleos, envolve 250 cidades. Isso já está no Tocantins, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, já tem Santa Catarina, Pará, Pernambuco, um grande movimento do Invasão Zero em Pernambuco. Nós temos a Frente Parlamentar Invasão Zero em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar Invasão Zero do Congresso Nacional, com 220 deputados e senadores. Inclusive você está aí na Brasília, né? Segunda-feira eu vou a Brasília, terça-feira eu tenho um encontro com o presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso, que é o Zuco, deputado federal Zuco, ele é do Rio Grande do Sul. Vou entregar ao presidente o Zuco um projeto que nós desenvolvemos aqui, pela nossa coordenação, um projeto que vai direcionar os trabalhos de uma frente parlamentar. Então eu já estive em Brasília antes, ele nos cobrou um projeto de ações, é um planejamento grande. Fizemos isso a 4 mãos, com jornalistas de Brasília, comunicadores, economistas, enfim, é um trabalho que a sociedade vai conhecer. Nós vamos apresentar isso aqui aos grupos de WhatsApp, a todos os produtores. Espero que isso tenha um efeito. A questão do cacau da segurança está dentro desse projeto. Eu estou tentando essa audiência com o Ângelo Coronel, senador, que é o autor do projeto, né, que busca o perdão da dívida, para falar a ele, porque ele tem acesso ao governo. Então você está tratando de assunto de governo. Então nessa hora você tem que falar de instituição para instituição, esquecer as questões ideológicas e ver se ele abre aí um caminho, um espaço
para a gente conversar com o governo e mostrar ao governo que esse caminho está errado. O caminho da invasão está errado. Você não pode continuar dessa forma. Então, isso é um problema que nós queremos trazer para a discussão de todos, principalmente da sociedade. Parabenizo aqui aos coordenadores do Movimento Invasão Zero, a senhora Dida, que é uma guerreira no processo, aos outros coordenadores, senhora Lília, a Valéria, a Tatiana e tantos outros que estão abraçando esse movimento. Esse movimento foi dado no The New York Times como o único movimento no Brasil a combater o MST. E lhe digo em primeira mão, vou lhe dar aqui em primeira mão, está chegando aqui a Bahia, uma das maiores empresas jornalísticas da Inglaterra, vai sentar conosco para fazer um documentário sobre o movimento Invasão Zero, bacana, que combate o MST. Então, a coisa está nesse pé, é muito trabalho nos bastidores, muito investimento, é preciso contribuir com esse movimento não pode acabar. Nós só temos 1 ano de existência. 1 ano. Você está brigando com o que tem 40 anos. Você está brigando com Ministério Público, com o PT, com o governo federal, com todo mundo que não são a favor dessas questões ideológicas. E nós temos que nos unir. E só a união organizada para poder fazer frente a um movimento como esse. Parabéns. Agradeço a você mais uma vez. Eu que agradeço, né, e parabenizo o Luiz Joaquim por esse movimento que, como eu disse, tem demonstrado sucesso em apenas 1 ano. A gente acalmou os ânimos aí dessas questões de invasão, de Abril Vermelho, né? Graças a Deus a gente não ter ouvido falar nessas histórias e que continue assim, né? Agora, nesse momento pré-político, né, de pré-campanha, né, que Itabuna, eu falo aqui muito para Itabuna, aqui, Ilhéus, aliás, fala para o país. Tem gente em Brasília que está assistindo o seu programa. A gente está na rede mundial. Está assistindo o seu programa porque eu estou aqui e o pessoal está sabendo. Nós colocamos nos grupos. Então, agora saiba escolher o seu candidato. Você não pode ter um candidato aqui em Itabuna que tem o comércio como o maior vetor de desenvolvimento. A questão hoteleira, quando o cacau explodir, cresce todo mundo. Todo mundo. Então o pessoal vem fazer negócio aqui, precisa do hotel. Então precisa da casa comercial, vai comprar. A circulação, né, da economia é outra. Que defende essa questão. Agora, aprenda a votar. Não vai votar numa pessoa que não fala nem a palavra cacau. Quem construiu Itabuna e a região foi Cacau. Construiu até Salvador, né? Então vamos aprender a votar para poder ter dias melhores. É verdade. Obrigado, Luiz Joaquim. Um abraço. Olha, a gente vai agora para, daqui a pouquinho, né, o quadro do programa. O assunto é com o jornalista Kleber Torres, né? A gente hoje até estourou um pouquinho, porque o Kleber também estava na reunião ali, não foi, Kleber? Com Eduardo Fontes. Mas daqui a pouquinho ele entra aqui, né, para entrevistar o médico, empresário, né, hoteleiro e diretor aí da ABIH, né, que é uma associação brasileira dos hotéis, né, pelo Brasil afora, e tem muito assunto aí para conversar, tá certo? Mas eu queria rapidinho, né, vamos dar outra passada aí na previsão do tempo e na volta o assunto é. Obrigado aqui.
Estamos de volta com mais uma edição de O Assunto É, dessa vez com o comendador, empresário, médico e diretor da ABIH, diretor nacional da ABIH, do Conselho Nacional da ABIH e ex-presidente da Associação Comercial de Itabuna. Eduardo, você esteve em Brasília numa reunião do Congresso Nacional com empresários do setor hoteleiro do Brasil, que reivindicavam a manutenção do PES, um programa que beneficiou 18 setores da economia com isenção de tributos e facilidades econômicas diante da crise econômica. A medida beneficiava inclusive municípios. Mas, embora aprovado pelo Congresso Nacional até 27, o governo reformou a ideia e lançou uma PL mudando toda a regra do jogo, com o jogo em andamento, o que foi rejeitado pelo próprio Congresso, que devolveu o projeto ao governo. Como é que anda isso? O que é que houve em Brasília? Como é que os empresários do setor da BIH e de outros segmentos se mobilizaram? Muito obrigado pelo convite, Kleber Torres, jornalista conceituado, respeitado por todos nós. Eu sou presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ABIH Nacional. O que acontece é o seguinte: o PES ele teve uma atuação muito forte para desonerar a folha de pagamento, porque o que aconteceu com a gente foi com a vinda da Covid e as ordens que vieram daquele cidadão que foi ministro da Saúde, até hoje eu não sei por quem indicou, o fechamento de todos, do comércio de maneira geral, principalmente no que diz ao nosso respeito, que é a hotelaria. Então, indústrias, hotéis, serviços, motéis, pousadas, todos eles foram obrigados a fechar. Nós passamos praticamente 5 meses fechados. Se não fosse o PES, nós estaríamos todos, ou melhor, acho que 80% quebrados. E essa luta que você acabou de falar, agradecemos muito ao grande Manuel Cardoso Linhares, é um cearense que o pessoal chama de baixinho, porque trata todo mundo de baixinho, que entrou nessa luta, e nós estamos tentando de todas as maneiras a gente sair fora desse PL e que eles voltem atrás, porque ninguém suporta a maneira como nós estamos sendo tratados. Nós somos pessoas de bem, somos trabalhadores e nós estamos querendo que é de direito nosso que foi dado. Como tirar isso? Principalmente nós que somos pequenos e médios hoteleiros. Quais os setores mais afetados por essa oneração, pelo custo dos tributos? Qual é o setor que mais é afetado? De que forma vocês foram afetados? Tiveram de demitir, tiveram de parar atividades, tiveram prejuízos materiais? Eu soube de uma empresa local que perdeu mais de 600 mil num período de 6 meses. Como é que ficou isso? Pois é, Kleber, todos nós sofremos perdas, né? Todos nós. Hotéis grandes, um grande hotel de Salvador, dos portugueses, tiveram que fechar as portas, e N hotéis. Nós não falamos a quantidade para poder não prejudicar a Bahia. Mas foi um sofrimento terrível. E você imagina você ter um hotel fechado, não poder receber, porque a maioria dos hotéis de 2, 3 estrelas, 4 estrelas, tem restaurantes. Então o prejuízo foi de uma imensidão incalculável. Você imagina você ter 50, 60, 70, 100 funcionários em casa, porque eles não poderiam nada, não podia nem ir no hotel para abrir uma janela nem nada. Então perdemos cortina, perdemos frigobar, perdemos ar-condicionado. Foi um negócio terrível.
principalmente aqui em Itabuna, que quando teve tudo isso, a gente ainda no prejuízo grande, mesmo com a ajuda do governo na época, me veio a enchente. Então, quem estava próximo do Rio Cachoeira sofreu e muito, porque tinham descido esses materiais todos para poder a gente revisar, para poder limpar, para pintar essa coisa toda, aí veio a enchente. E aí o negócio aí duplicou, triplicou o prejuízo. Se não fosse o PES, eu te falo que nós não teríamos saída. Agora, lembrar também de eventos. Você não viu mais trio elétrico, você não viu os eventos que tinha em Itabuna, que tinham muitos eventos. Itabuna que eu falo aqui é Itabuna, Ilhéus, Conquista, Jiquié, todas as cidades da Bahia, não é? Foi muito grande. Então, motéis, pousadas, tudo isso sofreu muito. Nós não admitimos um absurdo desse. Isso é um absurdo, é um desrespeito e estamos lutando. Tanto que nosso presidente da Associação Brasileira de Indústria e Hotéis, Manuel Cardoso Linhares, e hoje também o nosso presidente da regional, o espanhol, que é o Wilson Espanhol, que está fazendo também um trabalho muito bonito. Então, ex-presidente da BIH Nacional, junto com os presidentes das regionais, nós colocamos 1.200 pessoas em Brasília, 1.200 hoteleiros do Brasil inteiro. Então, mostramos nossa força e vamos agora novamente ter uma outra reunião com o presidente da Câmara, que pelo menos está tendo uma atenção diferenciada com a nossa classe. E qual a receptividade da classe política brasileira, do Senado e da Câmara Federal em relação ao pleito dos empresários? Como é que vocês foram recebidos? O que adesão eles tiveram? Que rejeição vocês tiveram? E que dificuldades vocês encontraram? Olha, praticamente não encontramos dificuldade, por incrível que pareça. Mas o problema é o seguinte, o Brasil hoje não está sendo dirigido por deputados nem por senadores, isso é muito pouco, mas mesmo assim todos eles, independente da classe política, de que lado que estavam, todos eles concordaram com a gente, acharam que nós estamos com esse direito, e eles sabem perfeitamente, se fecham os hotéis, quem que vem para o país? Então, arrebenta com tudo. É a vitrine de qualquer estado, de qualquer cidade. Agora, além das dificuldades dos empresários na área econômica, que vocês tiveram essas dificuldades a partir da crise e da necessidade de isenção de tributos e tudo, Itabuna também é uma cidade que é a 160ª do país em população. Quando a gente pensa em termos de PIB, nós somos 3.179. Isso em quase 5.570 municípios. Quando a gente vai à Bahia, que tem 417 municípios, nós somos hoje a 7ª cidade. Já fomos a 3ª, já fomos a 4ª, hoje somos a 7ª. E somos o 63º PIB. Essa semana teve uma notícia até alvissareira, que Itabuna é uma das 10 cidades baianas que gerou emprego. Ficou em 7º lugar. É a 9ª cidade do país, do estado. Em compensação, é a 7ª cidade do estado. Em compensação, é a 9ª do estado em geração de emprego. Quer dizer, isso denota também que nós temos problema. Como enfrentar essas dificuldades de Itabuna, que perdeu 8,3% da população no último censo? O que é que o senhor vê como ex-presidente da Associação Comercial, como empresário e como uma pessoa ligada a um setor importante que é o turismo, que nós temos aqui o turismo de eventos e de negócios? Como é que sai dessa crise? Como é que Itabuna retoma o seu desenvolvimento? Eu acho que retoma com os homens que nós temos aqui. O nosso comércio aqui é um comércio firme, seguro, e o Grapiúna, ele não tem medo de nada, não. Ele resiste, ele é teimoso,
costumam até falar que parece até aquela lagartixa, você corta o rabo e ela cresce. Então, um povo teimoso. Então, a cidade é dessa maneira. Além do mais, está vindo aí o Porto Intermodal, a Ferrovia Oeste-Leste e a duplicação da BR que foi feita pelo atual governador de São Paulo, o Tarcisão, que nós tivemos com ele lá na época. E isso já, pelo pouco que se fez, já mostrou que melhorou muito, né? São quase 18 quilômetros de pista dupla e a outra pista também está sendo feita pelo atual governo. Então, eu acredito que a curto tempo nós teremos uma região metropolitana. Isso vai dar um up muito grande para a nossa região. Eu atribuo a isso a força e a vontade do povo dessa cidade. Mesmo com vassoura de bruxa, nós conseguimos sobreviver. Com a saúde e o comércio. Foi quem segurou essa cidade. Bem, Itabuna tem sido um polo de comércio, de serviços e ainda é a cidade líder de comércio e de atrair negócios para a região. Agora, por exemplo, o próprio comércio enfrenta um problema a mais, que é a compra na internet. O cara compra na Shopee, compra na China e não compra na loja local, que é um problema. Tá entendendo? Então eu quero saber de Itabuna como é que a gente pode sair também dessa crise, driblando essas dificuldades e, por exemplo, aproveitando o caso do cacau. O cacau hoje chegou a R$3.000 a saca e é R$800 o 60 quilos, né? Arroba de 15 quilos, aliás. E nós não temos cacau, porque a produtividade que era de 40, 50 arrobas nos anos 60, 70, com o pacote tecnológico de Alvim, hoje não chega a 15 arrobas em função das perdas que a lavoura teve e que não recuperou por falta de capital para os produtores. Você há de convir que a crise da vassoura de bruxa foi uma coisa muito séria para a gente, não é? Muito sério, muito difícil. Vários e vários agricultores, pequenos agricultores, teve até suicídio na época, não é? E de não aguentar, de suportar, a pessoa tinha uma condição boa, essa coisa toda, e de uma hora para outra ele não tinha mais nada. E ele já tinha comprado sua casa na cidade maior, nas cidades maiores, e de uma hora para outra teve que tirar os filhos de colégio particulares, colocar em colégios públicos, que já foram muito bons. Eu, você e outros que estudaram no Colégio Estadual de Itabuna, nós tínhamos o maior orgulho. E hoje, infelizmente, nessa parte de educação, nós ainda estamos devendo. Está precisando melhorar isso. Agora, a lavoura em si, foi uma perda muito grande, foi praticamente, acho que 80% da lavoura se arrebentou. Aí entrou essa turma nova, com pesquisa, até dar um alô para aquela CEPLAC que a gente tinha, que ainda temos e que precisa voltar, principalmente na parte de pesquisa, não é? Para poder mostrar ao povo a importância do que é esse cacau novo que está sendo agora. Agora, por exemplo, Itabuna e Ilhéus são duas cidades polo dessa região. Agora nós não temos, temos um deputado estadual e uma deputada estadual nas duas cidades. E uma federal também, que é a Roma, né? Mas não é daqui. Mas Roma não é daqui, né? E nós não temos representatividade política no Congresso Nacional, não temos no Senado. Mário, né? Eu sei. E aí, como é que fica uma região sem representatividade? Nós precisamos eleger candidatos da região para ter essa pessoa representando nossos interesses e discutindo nossos problemas na Câmara Alta. Kleber, isso é o grande pecado do pessoal do sul da Bahia, é justamente isso, que os fazendeiros antigamente, eles eram tão importantes que achavam que cargo para político não deveria ser para os filhos dele. Então eles iam elegendo o cara que tratava bem, o assistencialista, não é? O político assistencialista, que Itabuna teve muito dele. Um deles foi Alcântara, né? Eu não vou citar outros porque
O Alcântara já tem muito tempo, mas imagina se um Pinheirinho fosse prefeito de Itabuna. Quanto que nós não perdemos por isso? Litinho Fontes, também que foi candidato, e outros bons que tiveram aí. Tinham pessoas boas, mas era o assistencialismo que sempre predominou aqui dentro. E também tinha os currais eleitorais, que tem até hoje, não é? Então, tudo isso é o quê? Educação. Como é que nós, em que patamar que nós estamos na educação no Brasil? Certo. Agora nós temos também a nosso favor, por exemplo, duas universidades, uma universidade federal, uma universidade estadual, diversas faculdades, e isso pode ser uma geração de matéria, de mão de obra especializada e de massa crítica para a retomada desse desenvolvimento. Que setores você apontaria como vertentes para essa nova retomada do crescimento? O que seria bom? Por exemplo, Itabuna ser um centro de tecnologia, Itabuna ser um centro de logística, um centro de informações, o que a gente poderia ter, ou de inovação? Boa pergunta. Eu acho que as universidades e as faculdades, elas têm uma importância muito grande e um dever muito grande. Porque nós somos o país de direitos, não é? Os deveres esquecemos. Então eu acho que tem que ter menos política partidária e mais política de atuação administrativa, não é? E prestigiar esse pessoal. Porque nós temos universidades boas aqui dentro. Eu soube que está chegando uma outra faculdade de medicina para Itabuna. Então Itabuna está virando praticamente uma cidade universitária. Quer dizer, a terceira faculdade de medicina, né? Justamente. Então breve estaremos exportando médicos, não é? Porque para a cidade já está muito bem servida. Itabuna hoje tem problema, por exemplo, na área de saúde, falta alguma coisa de infraestrutura? O que precisa melhorar para a gente atrair mais gente, mais eventos para Itabuna? Essa resposta eu não poderia dar, só uma suposição, não é isso? Eu acho que Itabuna já teve um senhor centro de saúde aqui dentro, não é? Mas nós temos que parar assim, que teve, não é? Vai ter a reforma do antigo CESP, vai ser o Centro de Saúde da Mulher, que vai ser uma obra muito importante. O Hospital de Base está fazendo uma reforma também muito boa. Seria até interessante você convidar o presidente da SESI, não sei como é que é o nome, FASE, não é? Para poder falar sobre o Hospital de Base. Eu tive até um tempo lá para visitar umas pessoas conhecidas. Fui como médico para poder ver o pessoal todo e eu achei que ainda está muito bem, não é? A Santa Casa que anda passando dificuldade, mas hoje é um particular público, não é? Então precisa ser, o povo dar mais atenção à Santa Casa, não é? E os políticos também, eles mesmos têm que olhar isso aqui de maneira diferente. Itabuna sempre foi uma cidade grande, não é? De uma economia forte. E hoje nós temos até secretários bons, preparados, como Sônia Fontes e outros mais aqui em Itabuna. Agora, que obras seriam essenciais para Itabuna como centro regional de comércio e serviço? O que Itabuna precisaria mais hoje? Por exemplo, nós temos o teatro e não temos o centro de convenções. A gente precisaria desse centro de convenções, precisaria de um centro de eventos, alguma coisa assim, que atraísse eventos de negócios, feiras. Por exemplo, o parque de exposições é utilizado hoje ou subutilizado? É subutilizado porque praticamente tem dono, não é? Então não é um negócio público. Agora o teatro está tendo reuniões, está tendo uma série de convenções e tudo. Foi uma grande obra o teatro de Itabuna. É o que Fernando Gomes, o ex-prefeito que faleceu, ele falou que ele tinha um compromisso com a cidade quando ele derrubou aquele teatrinho chamado TEI, que teve até uma peça, que teve... Eu não esqueço, era a professora Tereza, né? Que
bolava isso. Não sei se você participou também. Não, o problema do Fernando parece que ele cismou com o pessoal que usava o teatro para ir fumar uma maconhazinha naquele tempo, né? Ele mandou destruir e acabou fazendo outro teatro 30 anos depois, né? Mas fez. Mas Itabuna também já teve o TEI, que é o Teatro Estudantil, que era, eu acho que era ali perto da Beira Rio, ali no... Virou até uma oficina. Virou uma oficina hoje, Mas esse teatro que ele fez agora é maravilhoso, é obra de primeiríssima grandeza, e eu acho que Itabuna nisso até está bem servido. Você vê o seguinte, a vida noturna em Itabuna é espetacular, pô. É muito boa. Agora, e as clínicas, muitas clínicas foram abertas aqui em Itabuna, são particulares com preço mais acessível. Isso melhora a cidade, né? Nós temos esse ano uma eleição. Qual a expectativa com essa eleição? Eleger uma nova Câmara, vereadores? O que é que a gente precisa nessa eleição? O que é que o eleitor de Itabuna precisa estar atento? Às propostas dos candidatos? O que poderia ser o tema central dessas campanhas? Por exemplo, mais segurança, melhor saúde, mais educação, melhor qualidade de serviço público? O que seria essencial? Mais mobilidade urbana? Também, mas eu soube que estão chegando ônibus de primeira linha aí para aqui para Itabuna. E não é informação oficial, né? Eu soube. Se for, vai melhorar muito. As ruas já estão sendo asfaltadas também. E deixa eu ver o que mais. E o sonho nosso também de todo Itabuna é o estádio, né? Já está em obras também. E segundo informações, o prefeito pode até não participar da inauguração porque é candidato, mas ele pretende inaugurar o estádio, como também o nosso aeroporto. Eu sempre falo, cidade que não tem aeroporto não é uma cidade plena. Mas esse estádio teve uma coisa interessante, o time da cidade, o Itabuna, voltou para a primeira divisão, já caiu para a segunda divisão e a obra do estádio não foi concluída porque o governador da época, o Rui Costa, havia prometido a obra e não realizou também, teve isso aí, ficou no ar, né, essa proposta. Eu espero que saia do ar e volte para a terra, né? Agora, eu acredito que vai sair porque é o povo que está pedindo. Não é? O povo quer isso, precisa disso. Agora, por exemplo, você como uma pessoa que atua no setor de hospedagem, o que é que Itabuna carece nessa área para se fortalecer mais? Inclusive competir até com Ilhéus, que tem uma rede hoteleira mais ampla, com muito mais leitos. O que é que a gente precisa de projetos? Eu acabei de falar com você, um deles é o aeroporto. É de suma importância, não só para os hotéis, pousadas, nada disso, mas também para o comércio. Quando a pessoa lembra, rapaz, imagina um voo para aqui, Itabuna, basta 3 vezes por semana. Ele sai daqui às 7 horas da manhã, chega em Salvador, a pessoa resolve o problema todo, quando precisa voltar, tem voo de volta. Ou então daqui para Salvador e de Salvador para o mundo. E como está a situação do aeroporto hoje? Porque ele ficou de reabrir, exigir uma norma de segurança, um muro... Já tem tudo, só está faltando agora a construção do muro, que teve um empresário que se prestou até a construir. Agora tem que fazer uma pista por fora, já tem a pista, e a prefeitura se comprometeu para fazer essa pista, para poder passar ônibus, para tirar o pessoal da bananeira, aliás, para eles se locomoverem. Sim, e aquela parte da pista de pouso e decolagem, que construiu algumas casas ao lado, aquelas casas já retiraram... Aquilo ali foi há tempos atrás, que, não, essas casas também já tem, me parece, construções já estão prestes a serem entregues, para poder esse pessoal sair de lá e ir para suas casas definitivas, porque aconteceu isso na época de Fernando Gomes, ele construiu e tudo, o pessoal foi e não sei o que é que aconteceu e voltaram novamente.
Agora tem um projeto que o Antônio Menezes e Daniel Gomes, como deputados estaduais, dois que representavam Itabuna no tempo da Constituição em 88, depois da Constituição de 88, eles representaram Itabuna, e na Constituição Baiana eles botaram a proposta de criação da região metropolitana do sul da Bahia, que englobava as duas maiores cidades da região e cidades vizinhas. Esse projeto nunca saiu do papel. Você acha que essa proposta de uma região metropolitana fortaleceria o desenvolvimento dessas duas cidades e facilitaria a sua integração? Isso é de suma importância. Eu lembro que uma vez até Davis também, acho que fez até uma defesa, um negócio no tese, doutorado, coisa parecida. Acho que foi isso, o mestrado, o doutorado, falando sobre essa região metropolitana. Eu acho que vai ser de muita importância, porque a maioria dos comerciantes de Ilhéus tem lojas aqui, e dos comerciantes de Itabuna tem loja em Ilhéus. Hoje existe já essa união muito forte, esse respeito, e só assim nós iremos crescer. E eu tenho certeza absoluta, na hora que a ferrovia estiver funcionando e o porto intermodal, eu tenho a impressão que o crescimento vai ser muito grande. Essas duas cidades juntas, quem sabe até nós não nos dividiremos e faremos a Bahia do Sul. O estado de Santa Cruz, o Bahia do Sul. Estado que ainda é sonho do pessoal do sul da Bahia. Porque eu acho que a região é um pouco discriminada de alguma forma, sabe? Em serviços, em obras e tal. E Itabuna tem perdido muito da sua potencial e do seu desenvolvimento. Viu? Eu acho que a cidade, essa ideia do Estado, para mim é cativante e é uma ideia que precisa ser discutida até para atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, quando teve um grande movimento no tempo que houve o projeto de Fernando, há 30 anos atrás mais ou menos, houve um movimento, a Bahia não se divide, aí a campanha publicitária e tal. Eu acho que os políticos começaram a olhar melhor para Itabuna, eu acho que construíram até o aeroporto, fizeram obras e tal, e assim, como não tem ninguém que defenda, os políticos da capital olham assim, não, é lá, tal, é coisa de segundo grau, tal. Estava na hora de um prefeito desse tomar uma posição dessa. Agora, na época, quem não foi muito a favor foi o ACM. E brigar com a ACM era uma coisa, era uma derrota certa, né? Ele que criou aquele negócio todo que Maria não se separa de Betânia, Caetano se separa de Veloso, e saiu até música na época, né? Não é? Foi muito interessante, foi hilário, né? Mas era interessante. Para a gente foi prejuízo e o projeto não foi de Fernando, foi de uma outra pessoa que fez esse projeto. Fernando foi e encarou isso e deu muito trabalho. E olha que nós discutimos duas coisas díspares, né? A união das duas cidades, a integração de Itabuna e Ilhéus e a separação até do Estado. Agora, como o nosso tempo está encerrando, eu agradeço ao doutor Eduardo Fontes pela presença, um amigo, um irmão, uma pessoa que eu considero muito, e vou deixar duas sugestões para os ouvintes. Primeiro é um filme, Pixinguinha, um homem carinhoso. É a história da vida de Adolfo, o Pixinguinha, que foi um dos ícones da música popular brasileira, e o filme é de Danise Sarraceni e de Alan Fitterman, que não é daqui da região, a família, é o que me consta. Mas o filme é uma viagem à música popular brasileira e a músicas como Carinhoso, Urubu Malandro, que é um choro sensacional, e é uma das virtuosas da música brasileira, que foi compositor, foi maestro e foi arranjador também de música e deixou um legado de 8.000 composições que ele trabalhou de alguma forma. A outra sugestão é esse livro de Gus Lanzetti sobre Ouvindo Vozes. Não é sobre espiritismo, é como criar um podcast de sucesso e ainda ganhar dinheiro com isso. Muito obrigado, até a próxima semana e um bom fim de semana para todos.
Ok, né? Então, conferimos aí as cotações depois do quadro O Assunto É, com Kleber Torres aqui no programa TVI News. E agora a gente vai falar de meio ambiente. Vem aí a turma do professor Guilhardes falando sobre meio ambiente, um tema que interessa a todos nós. Vamos lá. Boa noite para você que está assistindo com a gente aqui o nosso Giro Sustentável dentro do TVI Notícias, o nosso giro do Trilhas da Sustentabilidade, que é um oferecimento, claro, da nossa parceira TVI News e também da Ecoleve Soluções Sustentáveis e também do projeto Quital Ambiental. Estamos hoje aqui eu, Guilhardes, e também o nosso amigo Kaique, junto com a gente, para poder a gente falar um pouquinho com vocês a respeito de notícias de sustentabilidade que tem girado a nossa região, o Brasil e o mundo, né, Kaique? Com certeza. E a gente vai logo de cara começar a falar com vocês algumas coisinhas aqui que Kaique vai trazer para a gente poder, primeiro, compartilhar e também a gente ter a oportunidade de dialogar com vocês a respeito de algumas dessas notícias. Vamos lá, Kaique? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Para essa semana, a gente tem algumas notícias muito interessantes, algumas delas que são notícias positivas, Guilherme. Dessa vez a gente começa com o Dia Internacional das Florestas, né? E o programa promove a restauração e conscientização ambiental na Bahia. A Secretaria de Meio Ambiente desenvolve iniciativas que asseguram a promoção do desenvolvimento sustentável no território baiano. Na última quinta-feira, no dia 21, o Dia Internacional das Florestas foi comemorado, né, nesse dia 21, o Dia Internacional das Florestas. E para promover essa reposição florestal e a restauração produtiva, o governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, desenvolve essas iniciativas para assegurar a promoção do desenvolvimento no território baiano, formulando e implementando políticas públicas voltadas para harmonizar a preservação, conservação e o uso sustentável do meio ambiente. E vejam, gente, quanto é importante a gente ter iniciativas governamentais no sentido de fazer a recuperação ambiental das nossas florestas, né? A Bahia, ela tem 3 biomas que estão presentes no seu território. A gente, naturalmente, a gente está aqui na Mata Atlântica, é a nossa realidade, e infelizmente, né, hoje a Mata Atlântica é um dos biomas mais afetados, né, pelo desmatamento, mas nós temos também a Caatinga, que aí a gente vai ver, né, lá para o lado do norte, e parte também do sudoeste, e a gente tem o Cerrado, que está muito presente no oeste baiano, quando aí vai pegando ali, né, a divisa com Goiás, parte de Minas Gerais, uma partezinha do Maranhão, por aí. Aquela região que o pessoal que costuma chamar de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Paraíba e Bahia, e ainda tem Goiás. Né? Tem aquela mistura toda, e ali é o chamado Cerrado baiano. Isso. Uma coisa, sabe, Kaique, que eu estava vendo nessa notícia, é um perigo que muitas vezes tem da gente simplesmente cair no enxugar gelo. Ou seja, o governo ele toma essa iniciativa, né, de fazer a recomposição florestal como uma espécie de... é uma descarbonização, sim, né, o carbono zero a partir da medição que se tem sobre toneladas de dióxido de carbono, que são monóxido de carbono, às vezes monóxido, às vezes dióxido, nesse caso eu acho que é o dióxido. Aqui está, toneladas de dióxido de carbono, CO2. E muitas vezes e claro, tudo que a gente faz a gente acaba emitindo algum tipo de gás de efeito estufa, que aí se coloca no equivalente ao dióxido de carbono. E essa iniciativa você medir o que eventos e atividades acabam emitindo de CO2 e você procura fazer essa compensação, essa recomposição florestal. Eu estou vendo aqui na notícia mesmo que a primeira iniciativa foi fazer uma descarbonização do Carnaval de Salvador. Isso levou à plantação de 65 hectares, né, de espécies nativas de Mata Atlântica. E claro, isso acaba sendo importante, mas a gente precisa sempre lembrar que nós precisamos urgentemente fazer uma verdadeira recomposição. Ou seja, nós já temos um passivo ambiental muito grande e esse passivo ele precisa ir sendo recomposto.
né, para a gente não ficar naquela ilusão de que você simplesmente faz e depois vai para além dessa remediação, não é? A gente faz alguma coisa, você compensa um pouquinho, faz alguma coisa e compensa mais um pouco. Isso lembra a ideia de que toda política pública ela precisa ser bem estruturada e bem estudada para que ela dê certo. Sim. Porque quando você trabalha com reflorestação, você precisa estudar o ambiente, você precisa de um estudo de qualidade, você precisa avaliar o solo para fazer com que essa iniciativa de política pública dê certo, né? Para que ela de fato consiga compensar a ideia que você está tentando e para que ela dê certo e para que ela continue tendo ali uma vitalidade nesse espaço. Então, quando a gente discute política pública, eu acho que é muito importante a gente discutir a viabilidade dessas políticas e também entender que não é só essa questão de enxugar o gelo, né? Que é para além disso, para se preparar, porque a gente está vivendo um momento de mudança climática e a gente tem que estar pronto para todas essas questões. Isso. E aqui a gente vai ver, inclusive, né, algumas notícias que têm relação direta com a questão do combate das mudanças climáticas. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Pronto. Ainda na regional, a gente tem aqui, dessa vez, audiências públicas na Chapada Diamantina que discutem os loteamentos urbanos irregulares em áreas rurais, né? Com o objetivo de debater essas estratégias e políticas para cobrir os loteamentos urbanos irregulares em áreas rurais, o governo da Bahia, por meio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, em parceria com o Ministério Público da Bahia, a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental e as Secretarias de Meio Ambiente municipais, vem promovendo, Guilherme, uma série de audiências públicas na Chapada Diamantina. A última audiência foi lá no dia 20 de março, no município de Andaraí. E esses encontros são realizados desde setembro do ano passado, nos municípios de Iraquara, Mucugê e Bicoara, e também serviram para orientar, educar e conscientizar os municípios envolvidos, suas respectivas secretarias de meio ambiente, os cartórios, empreendedores e os moradores locais sobre essa legislação ambiental, né, que é pertinente, e os procedimentos para o licenciamento e a fiscalização ambiental. E o próximo encontro já está marcado para o mês de abril, né, na cidade de Palmeiras. E olha, uma coisa importante, Kaique, que a gente sempre fala, né, que são os instrumentos de participação. O princípio os princípios da informação e da participação, né, que algumas pessoas chamam de princípio democrático. O quanto é importante que as pessoas estejam sendo munidas de informações importantes, não só as informações do que esteja acontecendo, as informações daquilo que está sendo planejado, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, assim como também, né, as questões técnicas e legislação que estão relacionadas a esses assuntos. Então, e principalmente quando você trata a respeito das questões de aplicação da legislação e da política ambiental nos municípios, como são importantes, né, iniciativas como essas. Exatamente. E aí a gente fica sempre esperando, né, que resultados concretos venham, principalmente na estruturação dos sistemas municipais de meio ambiente, não só na Chapada Diamantina, que tem assim, uma importância ecológica e histórica para a Bahia e para o Brasil, que são fantásticas, né? Quem conhece um pouco daquela região ali sabe das grandes belezas naturais e também dos aspectos históricos que envolvem ali, né, a região da Chapada Diamantina e da mineração, né, tanto na época colonial quanto também na época do Brasil Império, e que isso acabe se estendendo, né, a outras regiões, como a gente já falou, né, dentro de todos os biomas existentes no estado da Bahia, o quanto eles precisam ainda de um cuidado especial. Que a gente veja esse processo de democratização do acesso à informação e à participação pública acontecendo de forma real, né, na vida real, como já tem acontecido na Chapada, essas audiências para discussão, porque a população precisa ser envolvida nessas discussões. Só faz sentido uma democracia ambiental ou uma sustentabilidade muito bem feita e organizada se a população participa de forma democrática desses processos. A gente tem mais notícia por aí, viu, Guilherme? A gente tem mais algumas. Temos essa curadoria de Kaique e Larissa é um negócio que funciona. Temos uma agora regional mais próxima da gente, que é sobre o Porto Sul em Ilhéus, né? O IBAMA realiza uma inspeção ambiental em obras do Porto Sul em Ilhéus. Essa é uma notícia do IlhéusNet. A gente vê aqui a foto, né? E um dos programas que estão em fase de ajuste é o de monitoramento da qualidade do ar.
essa foto que é do IBAMA, e a notícia traz um trecho dizendo o seguinte: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizou uma vistoria nas obras do Porto Sul em Ilhéus, na Bahia, entre os dias 3 e 8 de março. A equipe de analistas da Diretoria de Licenciamento Ambiental, DLIC, verificou o andamento das obras do terminal e uso privativo da empresa Bahia Mineração. E a inspeção teve como objetivo avaliar a implementação desses programas socioambientais, medidas compensatórias exigidas pelo IBAMA. A maioria dos programas foram cumpridas nessas exigências pelo empreendedor, embora algumas ainda necessitem de ajustes, né? Então, o IBAMA fazendo essa fiscalização, essa inspeção ambiental no Porto Sul. E que é mais do que necessário, né, Kaique? A gente sabe que a questão Porto Sul é um caso assim, bem específico, né, aqui na nossa região, e, claro, levanta uma série de polêmicas, principalmente entre aquelas pessoas que defendem a implantação do porto e aquelas pessoas que ainda estão contrárias à sua implantação. É certo que, na nossa visão, o Porto Sul é uma realidade, e uma atividade como essa, e principalmente quando você tem um atrelamento de uma atividade portuária com uma atividade de mineração, a gente sabe, né, os impactos que podem vir, mas o fato é que o Estado brasileiro, em nome da sociedade, entendeu que, em função, né, das questões econômicas principalmente, entendeu a importância da implantação desse equipamento aqui na nossa região. E, claro, um processo de licenciamento, ele não se encerra somente com a decisão administrativa. É importante que a gente compreenda isso. Todo o procedimento licenciatório que leva à implantação, ao funcionamento e, inclusive, né, o próprio monitoramento das atividades, quando o porto estiver funcionando, ele deve acontecer em todo o tempo com a vigilância do poder público, e nesse caso aqui, claro que a notícia fala especificamente a respeito do IBAMA, mas, concretamente, o empreendimento ele está dentro de uma unidade de conservação que é de responsabilidade do governo do Estado e, portanto, também a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ela deve também estar envolvida, e, claro, dentro do município de Ilhéus, aí a gente tem também o órgão de meio ambiente do próprio município também, porque, afinal de contas, quando você tem um empreendimento dessa complexidade, você tem aí vários outros empreendimentos associados a ele, empreendimentos ou atividades associadas. Essas diferentes esferas. Né? Isso. E que os próprios licenciamentos, eles passam por essas 3 esferas. E claro que é importante também a gente sempre lembrar, né, que o caso Porto Sul, ele tem também alguns componentes muito específicos e muito importantes de monitoramento social. Inclusive, na Universidade Estadual de Santa Cruz, tem implantado um observatório social do Porto Sul, que é resultado também do processo, né, do procedimento licenciatório dessa atividade, certo? Então, para além do monitoramento realizado pelo poder público em suas 3 esferas, também é necessário que a sociedade sempre esteja atenta, não para jogar pedra, não para atrapalhar o andamento das obras ou mesmo o funcionamento da atividade. O sentido não é esse. O sentido é de que a própria sociedade ela se aproprie mesmo, apropriar-se no sentido de compreender a existência do empreendimento e, claro, as suas próprias consequências sociais, econômicas e ambientais. A sociedade civil ela precisa se apropriar disso e das informações necessárias para que haja um monitoramento, que a empresa funcione, que renda emprego, né, que gere emprego, que gere renda, né, também as necessárias conversões disso em impostos para o poder público, né, e que essa sociedade ela esteja o tempo todo atenta e cobrando. Que faça parte dessa fiscalização, né, para que esse processo contínuo de avaliação desses impactos ambientais, dos impactos sociais, ele seja muito, muito bem sólido, né, muito bem estruturado. Porque já foi um assunto mais polêmico, hoje em dia está mais tranquilo, mas é necessário. É necessário essa observação contínua da sociedade, do poder público, e ainda mais da sociedade
em relação ao poder público, né? Porque o poder público precisa estar de olho no que acontece. Isso. Você falou de questão econômica, da viabilidade desse projeto, a gente volta para o tripé da sustentabilidade, né? Que é o econômico, social e ambiental. Isso. E essas três coisas precisam caminhar juntas para que a gente tenha uma Ilhéus mais sustentável, um sul da Bahia mais sustentável. Isso. Então a população precisa estar aí sempre engajada nessas questões sociais e de olho, né? Mantendo também essa fiscalização junto com o poder público para fazer essa pressão para que o que é definido na legislação ambiental seja de fato cumprido e a gente tenha aí um processo de empreendimento que seja lucrativo, mas que seja ambientalmente correto e socialmente útil, né, para a população sul-baiana. Principalmente social e ambientalmente justo. Sim, com certeza. E a gente tem mais notícias, né, Gladys? A gente tem por aí... Sim. Essa é uma nacional, internacional. A gente tem essa foto do presidente Lula com Macron que rodou... Para além dos memes, né? Para além dos memes, que rodou muito nessas últimas semanas aí, desde que Macron visitou o Brasil, esteve no Brasil. Essa foto rodou o mundo. E não só essa, como muitas outras. Tem uma outra deles em algum trecho de mata que fizeram memes muito divertidos. Mas para além do meme, a gente tem informação que é cedida pelo governo federal do Brasil, que Lula e Macron anunciam um programa de 5,4 bilhões para a bioeconomia na Amazônia. As declarações assinadas em Belém do Pará também reforçam o compromisso com o combate à mudança climática. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, anunciaram nesta terça-feira, no dia 26 de março, um programa de investimento de 1 bilhão de euros, cerca de 5,4 bilhões de reais, na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa. Em encontro na cidade do Belém do Pará, os presidentes também lançaram declarações sobre o combate à mudança do clima e a proteção de florestas, né? E veja, claro, para além das fotos, e quando a gente vai ver a matéria completa, a gente vai perceber que há toda uma articulação realizada entre esses dois países, no sentido de favorecer os aspectos da chamada bioeconomia, e que, digamos assim, um resumo, bem rasteiro do que seja a bioeconomia, justamente você aliar atividades econômicas com a própria utilização dos elementos naturais, ou seja, você vai desde a extração até a própria manipulação desse material, a partir da indústria, do comércio, e que você possa fazer, inclusive, um exemplo claro foi de bioeconomia, teve agora numa recente novela da TV Globo, uma personagem da novela que fazia biojoias. Então esse é um exemplo que a gente pode dar, desse tipo de atividade econômica, que claro, para além disso tem uma série de outras coisas, Mas esse encontro entre Lula e Macron vai muito além disso, A gente vê nesse encontro, nessas articulações, uma série de ações também no sentido de pressionar vários dos países membros, dos países que fazem parte do Acordo de Paris, que é o acordo que sucedeu o Protocolo de Quioto, no sentido de você ter uma ambição climática, no sentido da redução das emissões, e você conseguir atingir aquela meta do Acordo de Paris, do famoso 1,5 grau centígrado, e, claro, outros acordos bilaterais que envolvem, inclusive, aqui, como está aqui, olha, 5,4 bilhões, injeção de 5,4 bilhões, que são 1 bilhão de euros, na economia florestal, principalmente na região norte, na floresta amazônica. E importante, a gente sempre lembrar que a Amazônia vai para além da Amazônia brasileira, e uma coisa assim que pouca gente sabe, que existe uma Amazônia francesa. Existe uma fronteira entre o Brasil e França. Gente, é aquela história,
Porque muitas vezes a gente não se dá conta que o Brasil faz fronteira com a França, gente. É maluquice, Guilherme, é maluquice, Kaique. Explica aí pro pessoal, Kaique, essa história. Existe esse território ultramarino francês, né, que está aqui na América do Sul, que é a Guiana Francesa. Então o Brasil faz sim fronteira com um país europeu, que é a França, mesmo que nós estejamos aqui na América do Sul, na América Latina, mas a gente tem a Guiana, que tem como língua oficial francês, e que é território da França. Isso. E também, né, temos na França aí um pedaço de floresta amazônica, assim como os outros vizinhos aqui latinos e sul-americanos que possuem um pedaço dessa floresta também. Isso, e claro que a gente também precisa ter uma visão crítica em relação a essa questão da Guiana Francesa, porque ainda é um resquício de colonização. E claro, não é só a França que tem isso. Recentemente, né, a gente teve o Suriname, que era a Guiana inglesa, tem, eu esqueci agora o nome, eu confesso que esqueci o nome, a gente também tinha uma Guiana holandesa aqui junto do Brasil, assim como ainda existem vários países que têm territórios que estão para além daquele seu território unificado, né? E estão sob domínio. Os próprios Estados Unidos mesmo, quando a gente fala sobre Alasca, Havaí, Porto Rico. Né? E, claro, aquilo que os Estados Unidos fazia com Cuba, que transformava ela, né, na prática em um território anexado, e que aí, bom, tem aí toda a polêmica, né, envolvendo Cuba, histórica, vai entrar nesse negócio. Não vamos entrar nesse negócio, Kaique. Mas veja, como é importante a gente compreender nessas questões de geopolítica e geografia de uma forma geral, né, para a gente compreender esses interesses que tem, que afinal de contas a própria figura do Macron em tempos bem próximos, em um outro governo, já foi colocado como uma figura bastante controvertida, né, pelo governo brasileiro, mas que nunca ficou claro para as pessoas o porquê desse interesse direto da França sobre o Brasil, que vai para além daquele interesse geral da Amazônia, mas sim um interesse transfronteiriço, já que você tem aqui essa colônia francesa aqui de junto da gente. Exato. Um pedaço da França vizinho. Um pedaço da França vizinho. E para além disso, a gente sabe, né, tem aquele famoso e controvertido ainda acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que a França tem aí um papel central nessas articulações. Nessa articulação que não tem fluído muito bem, né? Principalmente por uma pressão dos agricultores franceses. Isso. Do governo francês. Que tem a ver com uma das notícias que você e Laísa selecionaram para a gente estar aqui falando a respeito disso. Que inclusive tem, pelo menos eu enxergo, uma certa contradição, né? Sim. Naquilo que o Macron veio fazer, e daquilo que fala internacionalmente, e aquilo que é defendido no âmbito da União Europeia pela França. Ainda antes da gente chegar nessa notícia aí para fazer esse link, a gente tem aqui uma notícia do UOL, né, que a área queimada aumenta 410% em fevereiro e o ar em Roraima fica perigoso, né, como é definido pelo UOL. Essa é uma foto dos bombeiros tentando conter o incêndio florestal em Canta, né, em Roraima. A área queimada em todo o país em fevereiro foi de 950 mil hectares, um aumento de 410% em relação ao mês do ano passado, segundo o levantamento do Monitor do Fogo, coordenado pelo IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Esse aumento se deve principalmente ao avanço das queimadas em Roraima, e mais da metade, 54% de toda a área queimada no Brasil neste ano aconteceu nesse estado do norte de Roraima, e a qualidade do ar em Boa Vista ficou perigosa, né? E a pior classificação possível para o mapa de qualidade do ar em tempo real aconteceu na última semana, e hoje a situação era um pouco melhor, embora ainda esteja na classificação de ar não saudável. Pois é, aí as pessoas podem se perguntar, mas esse negócio está acontecendo lá em Roraima, Boa Vista. Vai afetar em quê na minha vida no sul da Bahia? Mas se as pessoas tivessem, de uma forma geral, a exata ideia, compreendesse a exata dimensão de como os fenômenos ambientais eles atuam em todo o globo, as pessoas compreenderiam. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que a areia do Saara, ela vem pelos ventos e vem bater na própria floresta amazônica, né? E isso alimenta os solos amazônicos, né? Assim como também, se isso acontece de uma forma transatlântica, imagine dentro do país, o quanto a fumaça, ela, né, para além da questão das mudanças climáticas, né, e com uma emissão
terrível de gases de efeito estufa, como isso também acaba afetando o clima dentro do próprio país, né? Como isso afeta a agricultura, como afeta os lençóis freáticos, como também quando você tem esse tipo de fenômeno acontecendo, seja na floresta amazônica, seja no Pantanal, seja na Mata Atlântica, você precisa aí de um aporte emergencial de recursos públicos que poderiam ser investidos em outras áreas, né? Desde uma recuperação ambiental propriamente dita, né, áreas que estivessem menos afetadas, até mesmo com impacto na saúde pública, na educação, tantos outros ambientes, nas estruturas de mobilidade urbana e por aí vai. Então, a gente precisa compreender essas questões nesse sentido. Inclusive, esses fenômenos nessa magnitude afetam também o próprio regime de chuvas dentro do país. Aí a gente ia comentar quando você falou sobre as distribuições e tal. Aí a gente vê a questão também da distribuição de chuva, os rios voadores, por exemplo. Isso, a gente vai sofrer esse impacto que acontece em Roraima, vai sim chegar no restante do país e talvez, muito provavelmente, no restante do mundo também, né? A gente sempre vai sofrer esse impacto porque esse ecossistema está interligado o tempo inteiro. A gente mora num globo e as ações que acontecem, as alterações climáticas que acontecem em qualquer ponto desse globo têm a tendência de atingir diferentes pontos, né? Isso, com certeza. E uma coisa, a gente de vez em quando fala em alguns conceitos aqui, e vários desses conceitos, se você for no seu Instagram e digitar lá, @quetalambiental, você vai ver vários desses conceitos sendo discutidos, né? E tratados tanto nos posts quanto nos minutinhos que estão lá. Dei uma olhada no Instagram do Quetal Ambiental para que a compreensão seja mais ampla, né? Se torne um cidadão democraticamente e ambientalmente consciente. O momento mexendo não pode faltar, né? E a gente ainda tem notícia, dessa vez a gente parte de uma tendência mais internacional, e aí tanto eu como Liza, né? Nessa perspectiva de internacionalista, a gente gosta muito de coletar essas informações. E a gente tem a notícia dessa vez do Clima Info, que traz muitas informações sobre clima e sustentabilidade no cenário internacional. E aí a gente tem a notícia dessa vez que países europeus discutem a flexibilização de uma nova regra comercial anti-desmatamento, né? Essa é uma foto em meio a protestos de produtores rurais. A União Europeia é pressionada a suspender parte da nova lei que veta a comercialização de produtos de áreas desmatadas. Essa é uma foto de Mike Schmidt, do Greenpeace, e aí a gente vê um trecho do protesto. A nova lei anti-desmatamento da União Europeia pode mudar antes mesmo de ser plenamente implantada, né? Nessa semana, no caso na semana passada, os governos de 20 países integrantes do bloco pleitearam à Comissão Europeia a possibilidade de reduzir ou suspender parte da nova legislação, em especial seus efeitos sobre os agricultores europeus, que a gente já citou, os agricultores franceses. Isso porque a nova legislação que restringe a importação de commodities associadas a desmatamento em países fora da União Europeia também impõe essa restrição aos produtores rurais europeus, que serão proibidos de exportar produtos cultivados em áreas florestais desmatadas ou degradadas. E esse dispositivo atraiu a ira dos agricultores europeus, que temem esses eventuais prejuízos e a perda de competitividade nesse mercado internacional. É aquela história, né, do que a gente chama de protecionismo. A gente sabe que a agricultura europeia, de uma forma geral, é um dos sistemas que tem, né, um maior protecionismo estatal no mundo, e por isso também garante a eles que mantenham determinados níveis de preço que acabam competindo mais com o agronegócio de outros lugares do globo. E uma coisa interessante, né, e fazendo novamente a alusão àquele encontro de Macron e Lula. Vejam como eles, na Europa, eles já estão exigindo que a agricultura de outros países se adaptem às questões, né, de sustentabilidade e de mudança climática. Mas eles próprios estão se negando a se adaptar. Correndo o risco de voltar atrás nessas decisões. Isso, correndo o risco de voltar atrás. E aí é que entra a contradição que eu falei, né, da questão do Macron. Porque Macron esteve aqui e, claro, não deixa de ser um representante da União Europeia,
e que fala a respeito de uma série de investimentos em sustentabilidade, manutenção da floresta, bioeconomia, essas coisas todas e tal, mas a França é um dos países mais resistentes à aplicação dessas normas de sustentabilidade dentro da agricultura, no agronegócio europeu, claro, para satisfazer, logicamente, aquilo que acaba sendo a base de apoio desses. E, claro, existe essa pressão tremenda lá na Europa, e, claro, é uma contradição, mas isso também é uma coisa que a gente precisa ressaltar, Kaique. Isso não pode servir de desculpa para que a gente não faça o nosso papel de manutenção das nossas florestas, de buscar a sustentabilidade na atividade agropecuária, e, claro, em todas as atividades, mas a gente está falando da atividade agropecuária aqui, né? E buscar sempre soluções que sejam viáveis, que sejam sustentáveis, que sejam sempre socialmente justas, né, para a nossa agricultura e para todas as nossas atividades. Não cabe mais aquele famoso discurso, eles destruíram lá e querem que a gente mantenha aqui. Gente, a gente precisa compreender que nós temos ativos ambientais que nos tornam, não só o Brasil, né, como vários países dentro na própria América do Sul, vamos falar aqui, né, do nosso sul global, que aí a gente vai para a África e vários outros países. Nesse caso, a África não é um país, a África é um continente que tem lá, eu acho que quase 50 países. Mas falando do sul global, como países do sul global. Isso, como países do sul global, a gente precisa compreender que nós somos extremamente ricos em ativos ambientais e, claro, o que a gente precisa fazer é compreender isso como uma área estratégica para a manutenção da soberania desses países, né, e sabermos utilizar, né, com sabedoria e com parcimônia esses nossos ativos. E se adaptar, né, a todas essas questões ambientais, e a gente espera que a União Europeia também compreenda essa necessidade de adaptação, porque exigir dos vizinhos de fora de casa que compram uma legislação ambiental e que dentro de casa é uma outra história, a gente precisa começar a observar isso daí, até porque não existe agro se não existir um clima equilibrado, não existe agro se não existir um planeta Terra saudável para plantar e para colher, não é isso? É aquela história, né? Se a gente for pegar aqui exemplos, digamos assim, mais domésticos, é aquela história. Eu tenho um quintal, eu deixo ele todo sujo, o mato crescendo, cheio de lixo, e aí eu vou culpar o meu vizinho por causa da transmissão de dengue, zika, chikungunya, essas coisas todas. Na prática é isso aí que está acontecendo. E aí a gente tem como última notícia de hoje do nosso Giro Sustentável, também da Clima Info, e diz assim: com 783 milhões de pessoas com fome, o mundo desperdiça 1 bilhão de refeições por dia. Essa é uma imagem da PNUMA, né? O relatório do PNUMA mostra o avanço da insegurança alimentar e fome, mesmo com desperdício de milhões de toneladas diárias de comida ao redor do mundo. A luta contra a fome e insegurança alimentar ainda tropeça em problemas de acesso que deixam milhões de pessoas sem comida. Mesmo com desperdício diário de alimento na casa dos milhões de refeições diárias, o novo relatório do Programa da ONU para o Meio Ambiente mostrou que cerca de 783 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo em 2022, com um terço da humanidade sendo afetada pela insegurança alimentar. E aí a gente traz esse questionamento, né? Mas alimento e meio ambiente, tem gente passando fome, como é que a gente correlaciona? Como é que a gente correlaciona, Gleice, essa ideia de gente passando fome, meio ambiente, sustentabilidade? Como é que a gente faz esse link e costura essas temáticas aí? Rapaz, você me fez agora a pergunta de milhões. Importante isso. Olha, de tudo que a gente poderia dizer, né, e a gente está com o tempo já batendo já na porta, é importante que a gente compreenda que com fome não há sustentabilidade. Com fome, com pobreza, com desigualdade, não há como se falar em sustentabilidade. Não tem como você falar em paz, né, entre as pessoas, entre os povos, entre os países, se as pessoas estão passando fome. Por quê? Todas as vezes que isso acontece, você vai impactar uma série de outras coisas que impedem que as pessoas vivam em plenitude. E quando você vê uma situação dessa, veja, 783 milhões de pessoas, isso, claro, em número estimado, em todo o globo,
passam fome, e aí você pega 1 bilhão de refeições, ou seja, um número ainda maior do que esse, que é simplesmente jogado fora. Eu sempre faço uma provocação, um exercíciozinho, Kaique, só para a gente botar aqui, né, no nosso convívio. Boa parte das pessoas, e principalmente você que está assistindo a gente, eu acredito que faça as 3 refeições por dia, tá? Nessas 3 refeições, café, almoço e janta, sempre se deixa alguma coisinha. É normal se deixar alguma coisinha. Vamos pegar o almoço. Vamos pegar assim, cada brasileiro, nós somos mais ou menos 210 milhões de brasileiros, né? Vamos entender que, em média, né, todo mundo deixe um único grão de arroz no prato, todos os dias, meio-dia, né? Claro que tem gente que não tem nem acesso a um grão de arroz, e tem gente que deixa pratos inteiros de arroz irem para o lixo, né? Literalmente para o lixo. Se a gente for pegar um grão de arroz e multiplicar 210 milhões de grãos de arroz, né? Junta tudo e pesa. Dr. Google me disse mais ou menos que esses 210 milhões de arroz cozido, ou seja, aí você tem um elemento água que faz aumentar o peso e tal, vai dar mais ou menos 5 toneladas. Imagine 5 toneladas de arroz sendo literalmente jogados no lixo todos os dias no Brasil. Isso eu estou colocando somente como estimativa. Mas para a gente compreender o impacto, a gente precisa compreender desde a produção do arroz até o momento que ele vai impactar lá no lixão ou mesmo num aterro sanitário, mas que aquilo ali vai produzir ainda gases de efeito estufa, que ainda vai impactar com chorume e por aí vai. Então, quando você pensa no impacto de um único grãozinho de arroz sendo jogado fora no seu prato, né, eu espero que isso traga para você algum tipo de pensamento sobre sua responsabilidade nesse fenômeno aqui. Claro que eu não estou jogando a culpa para quem desperdiça alimento em casa, porque quando a gente fala nesse 1 bilhão de refeições por dia, nós estamos falando também desde a produção, né, que é aquela parte da produção que é perdida, se perde durante aquela parte também que se perde durante o próprio transporte, que se perde na indústria, no preparo e por aí vai. Quando você junta tudo, você tem 1 bilhão de refeições por dia, que poderia alimentar, saciar a fome de todo o globo terrestre. Então isso é algo bastante grave e que todos precisam pensar a respeito, desde nós que estamos em casa até a pequena indústria, a grande indústria, e os próprios governos precisam pensar em formas de diminuir o desperdício de alimentos em todas as fases de produção e consumo. Mais uma vez a gente volta para a temática de política pública, né? Como é importante que a gente desenvolva essas políticas públicas a fim de assegurar um mundo mais sustentável para todas as pessoas. Sim. Essa foi a nossa última notícia no âmbito mais internacional. Então acho que a gente fica por aqui nesse Giro Sustentável de hoje. Isso. Queria convidar todos vocês que nos acompanharam hoje a nos acompanhar de novo na semana que vem. E um grande abraço sustentável. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço aí, professor Guilherdes e sua turma aí, né? Falando de meio ambiente, ecologia, né? Tenho que falar sempre, porque nós vivemos, nós fazemos parte do meio ambiente, né? E esse tema de hoje foi interessante aí. Ó, antes de finalizar o programa, todos os ingressos por Bavi já esgotados, né? O sócio já tinha esgotado na quarta-feira e hoje esgotaram todos na bilheteria, né? O Jornal à Tarde até colocou uma chargezinha engraçada, né? Acabou, pai. Que é o jeito que o soteropolitano fala. E a propósito de falar do Bavi, que é o jogo decisivo do campeonato, depois de muitos anos, um Bahia e Vitória disputando aí 6 anos, para ser mais preciso, né? Então a expectativa é alta, de muita gente na Arena Fonte Nova. O BEP, né, a Polícia Montada, tem um esquema especial de segurança. Vamos conferir aí rapidinho. Não. Não tem a matéria, né? Então, você botou a matéria aqui, não tem. Então tá bom. Olha, final de semana chegou,
A primeira semana fizemos o programa em novo horário, né? Sucesso, uma audiência muito boa. Agradeço a todos vocês e vamos multiplicar essa audiência ainda mais, tá certo? Na próxima segunda nós estaremos de volta às 17 horas ao vivo com você. Até lá.